Boa noite, amigos. Hoje eu quero agradecer a vocês todos, pois o canal alcançou os 6.000 inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que dá ao meu trabalho, pelo comentário no vídeo, pelo like e pelo elogio. Se não fosse vocês, o canal não ia chegar a esse número. E quero agradecer também as pessoas que criticam o meu trabalho. Isso faz parte. Com a crítica, eu consigo, a cada dia mais, a melhorar meu trabalho. Aquelas pessoas que falam que não gostam da minha narração, aquelas pessoas que falam que o meu português é ruim, eu agradeço pela sua opinião, agradeço pelo comentário. O que eu tenho para falar para vocês é simples. O meu português realmente é ruim, a minha narração é ruim, mas isso sou eu, lendo da realidade. Isso eu não vou mudar nunca, para quem gosta e para quem não gostar. Não tem como eu querer mudar uma coisa que eu sou por causa de uma ou duas pessoas. Isso jamais vai acontecer. Mas mesmo assim, eu agradeço a você e a todos que estão me acompanhando e dando uma força para mim. A vocês, muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite. Muitos procuram esse mal, essa maldição, e outros apenas nascem com isso. Eu fui um desses. Eu nunca procurei esse mal, essa maldição para mim. Apenas eu nasci com isso. Agora eu vou contar para você um pouco dessa história. Tudo começou no ano de 1920 com meus bisavós. Eles eram italianos. Saíram da Itália para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Com um pouco de dinheiro que eles ajuntaram na Itália, eles conseguiram comprar um pedaço de terra aqui no interior de São Paulo. E junto com eles, vindo da Itália, eles trouxeram um grande segredo, que mais para frente eu vou contar para você. O começo para eles foi um começo difícil. Um casal de italiano de um país desconhecido. Era bem difícil. Então esse pedaço de terra que eles conseguiram comprar, logo eles conseguiram construir uma pequena casa, uma casa simples. E limparam um bom pedaço desse terreno para fazer uma plantação de uva, para poder fazer vinho e vender esse vinho. Era um dom que eles tinham de poder fazer vinho. Então eles conseguiram plantar bastante uva, o tempo se passou e logo as uvas começaram a dar os frutos. Então eles conseguiram começar a fabricar um pouco de vinho. Isso começou a mudar a vida deles. Começou a ficar bem melhor daquele sacrifício que foi no começo. O tempo foi se passando, a cada vez mais a vida deles foi melhorando e logo começou a chegar os filhos. Nasceu o meu avô com muito sacrifício dos meus bisavós. O meu avô cresceu forte, saudável. Logo já era um homem. Também se casou e construiu a sua família. Logo a minha mãe nasceu também. Como normal da vida, ela cresceu, se casou e teve um filho, que sou eu. Agora começa a minha história. Eu era uma criança, na época, feliz, gostava muito de brincar com meus primos no sítio. Era uma vida muito boa, graças a Deus, com o esforço do trabalho do meu bisavô, a gente tinha uma vida boa, não faltava nada. Logo chegou a época de ir para a escola. Eu gostava muito de estudar, eu tinha muitos amigos e brincava muito. O tempo foi se passando e eu fui crescendo. Eu estava na 7ª série, eu estava com 13 anos de idade. E comecei a perceber que o meu corpo estava sofrendo mudanças. Eu estava ganhando massa muscular muito rápido. A minha audição estava muito apurada. Eu conseguia ouvir ruídos a longa distância.
No meu olfato também. Eu conseguia sentir cheiro de comida ou cheiro de pessoa uma longa distância. Isso não era comum uma criança de 13 anos. E o meu comportamento de uma criança sensível, educada, gentil, estava mudando. Eu não tinha mais paciência de ficar conversando ou brincando com meus amigos. Sempre queria ficar isolado, sozinho, sem conversar. Qualquer coisa para mim, eu já queria brigar. Então eu senti que tinha algo estranho comigo. E percebi também que meus avós e pais estavam muito preocupados comigo. Eles não queriam deixar eu ficar saindo durante a noite, e toda vez que eu ia me deitar, eu reparava que minha mãe trancava a janela e a porta para não poder sair. Parecia que estava esperando alguma coisa ruim acontecer comigo, e realmente eles estavam certos. Eu me lembro como se fosse hoje. Era a primeira noite de lua cheia. Naquele dia, tudo correu normalmente. Levantei cedo, fui para a escola, como eu sempre fazia. Cheguei na hora do almoço, almocei e fui ajudar no trabalho do sítio. Só que eu percebi que tinha algumas coisas estranhas acontecendo comigo. Meu olfato e audição estavam mais apurados do que nunca. E eu também estava sentindo uma grande vontade de correr para o mato. Então, o resto do dia passou logo. Chegando à noite, minha situação começou a piorar. Comecei a sentir uma dor forte na cabeça, muito calor, suava muito, parecia que meu corpo estava queimando. Fui para o quarto deitar. Percebi que o calor que eu estava sentindo, juntamente com a dor de cabeça, só aumentava. Então, minha mãe e meu pai entraram no quarto. Eles conversaram entre si baixinho e abriram a janela. Minha mãe chegou para mim e falou: "Não se preocupe, filho, logo isso tudo vai passar. Amanhã você vai estar bem melhor." Aí eles saíram do quarto e trancaram a porta, e eu fui até a janela, pois estava com muito calor. Eu precisava tomar um ar. Foi quando olhei para o céu e vi aquela enorme lua cheia. Fiquei olhando para ela como que hipnotizado e parecia que ela estava me chamando. Nesse momento, senti uma dor tão forte de cabeça que eu apaguei. Fui acordar no outro dia no meio do mato. Estava pelado, com muitos arranhões no corpo e coberto de sangue. Eu fiquei apavorado, sem saber o que tinha acontecido comigo. Como eu fui parar no meio do mato? E por que eu estava todo arranhado e coberto de sangue? Saí dali com muito medo e sem entender nada. No caminho de volta até o sítio, eu avistei alguns animais mortos e despedaçados. Tinha pedaços dos animais em todos os lugares. Reparei que aqueles animais mortos eram animais de criação do sítio, muitas galinhas e coelhos também. Ao chegar em casa, assim que entrei, encontrei todos tomando café como se nada tivesse acontecido, e eu fiquei muito surpreso. Eu tinha passado a noite no mato e ninguém foi me procurar? Então minha mãe me disse: "Filho, vai tomar um banho porque nós vamos ter uma longa conversa." Então lá fui eu tomar um banho. E assim que eu saí do banho, me posicionei próximo à mesa. Lá estavam meus pais e meus avós. Minha mãe começou dizendo: "Há muito tempo atrás, quando seu bisavô morava na Itália, ele começou a namorar com sua bisavó.
Mesmo ele sendo comprometido com sua bisavó, havia uma outra moça que o amava muito. Seu bisavô não quis se relacionar com essa moça e se casou com sua bisavó. Mesmo passado-se algum tempo, aquela moça não aceitava ter perdido seu bisavô. Então ela tentou de todas as formas separar o seu bisavô e sua bisavó. Só que não conseguiu. E essa moça acabou ficando muito doente. E antes de morrer, ela jogou uma maldição no seu bisavô. Depois da morte dessa moça, coisas estranhas começaram a acontecer com o seu bisavô. Em noites de lua cheia, ele se transformava em uma fera que corria durante as noites de lua cheia pelos campos matando os animais. Para tentar fugir dessa maldição, eles vieram para o Brasil, mas não adiantou nada. A maldição veio junto e foi sendo passada de geração em geração na nossa família. Depois do seu bisavô, essa maldição passou para o seu avô. E por sequência, eu seria a próxima, só que nada aconteceu comigo, mas está acontecendo com você. E vendo os meus olhos arregalados, minha mãe continuou a dizer: sim, filho, você é o próximo que vai carregar essa maldição. Você é um lobisomem. Então, eu perguntei para minha mãe como podemos nos livrar dessa maldição. E a mãe me respondeu: filho, não tem como se livrar dessa maldição, só morrendo. Mas com o passar dos anos, nossa família foi se adaptando a isso. Começamos a entender essa maldição e ter controle sobre a fera. O seu bisavô foi o primeiro e ele não tinha controle sobre a fera. Ele atacava tudo em sua frente. Mas o seu avô, ele sim, já consegue controlar a fera e conhecer as pessoas. Ele tem consciência e vai ensinar a você a entender tudo isso. Eu ouvi tudo que minha mãe me falou e perguntei a ela: então vocês sabiam que eu ia me tornar uma fera e não me contaram nada? A minha mãe respondeu: sim, nós sabíamos, mas não era a hora de contar para você. E eu respondi: já que sou um lobisomem, vocês não tiveram medo de eu entrar em casa e atacar vocês? A minha mãe respondeu: não, e eu vou te explicar o porquê. Quando você apagou no quarto, você pulou a janela, saiu correndo, tirou a roupa e foi para o mato se transformar. Nisso, o seu avô já estava te esperando lá no mato. Ele esperou você se transformar e também começou a te ensinar a caçar e se alimentar sem atacar ninguém. Mas isso vai levar um tempo até você conseguir se controlar e ter consciência em forma de fera. Mas tudo bem. Isso leva tempo e o seu avô vai te ensinando aos poucos. Eu ouvi tudo aquilo sem entender como eu poderia ser uma fera cruel. Eu nunca tinha feito mal a ninguém, nunca tinha procurado essas coisas, mas a maldição tinha caído sobre mim. O que eu poderia fazer? Eu tinha que confiar em minha mãe e meu avô. O tempo foi passando. Realmente eu senti mudanças em meu corpo. Eu corria por vários quilômetros e nem caía um pingo de suor. Eu tinha uma força incrível. Apesar de não aceitar essa maldição, eu já estava me acostumando com aquilo e estava até gostando. Como minha mãe já havia me falado, o meu avô foi como um professor para mim. A cada transformação, eu sentia que estava controlando cada vez mais e mais, mas ainda faltava muito. Os anos foram se passando e eu fui ficando cada vez mais velho e cheguei na fase adulta. Eu já era um homem e finalmente eu tinha conseguido dominar a fera que existia dentro de mim. Eu conseguia me transformar em qualquer lua e depois de alguns minutos eu conseguia ter minha consciência humana, mas com a força e habilidade de uma fera.
E para controlar o instinto animal, eu ia para o mato para poder caçar e saciar a fera. Era raro eu não conseguir caçar, e quando acontecia isso, eu ia até um galinheiro ou curral para me alimentar, mas nunca ataquei o ser humano. O tempo se passou e o meu avô faleceu, e eu fui ficando só com essa maldição. Mas, com tudo que meu avô me ensinou, eu não tinha problema em dominar a fera. Isso era o que eu pensava até eu conhecer uma moça linda, gentil e educada. Nós nos tornamos amigos e logo começamos a namorar. E eu estava muito, muito feliz com essa moça. Eu comecei a fazer planos para o nosso futuro. Casamento, filhos, uma casa só nossa e tudo mais. Mas às vezes, o destino é muito cruel. Era época de festa no centro da cidade. Estava acontecendo uma festança há 15 dias e no último dia de festa nós iríamos, mas chegando na hora de ir, alguma coisa disse para eu ficar em casa, então eu resolvi ficar, mas a minha namorada foi. Até aí tudo bem, eu não me importei, mas eu não sei o que aconteceu, que eu resolvi ir um tempo depois e chegando lá, eu tive uma surpresa muito desagradável. Eu vi a minha namorada aos beijos com outro homem e eu fiquei furioso naquele momento. A mulher que dizia me amar, que queria casar comigo no braço de outro homem aos beijos? Não, eu não ia aceitar aquilo. Eu saí da festa e fiquei escondido no caminho que ia para a casa dela. Era uma estrada de terra e mata e eu fiquei ali durante um tempo até sentir o cheiro deles vindo no caminho. Isso foi a única coisa em que eu me lembro, e quando eu recuperei a minha consciência, eu estava no mato próximo à minha casa, todo sujo de sangue. Entrei em casa, tomei um banho e fui dormir, mas eu já sabia o que havia acontecido, e quando amanheceu o dia, veio a notícia de 2 corpos achados no mato que estavam estraçalhados por um animal. Eram os corpos de um homem e uma mulher. Eu pensava que tinha o controle com a fera, mas vi que certas feras não podem ser controladas. Hoje eu moro sozinho, me afastei de tudo e todos e escolhi viver uma vida solitária. Eu não quero passar essa maldição para ninguém. E se eu der sorte, talvez essa maldição termine em mim. Boa noite.